Então vamos lá, gente. Eu sou Brenda Saad, eu tô aqui com o Breno Zaban, a gente é da Domi. A convite do Espaço Cast, estamos aqui para fazer esse podcast com vocês. A gente está no espaço que é o Espaço Y, que foi projetado pela Bispo Arquitetura, com a autoria do Matheus, do Jonathan e do Otávio. E a gente está com convidados aqui especialíssimos que vieram conversar um pouquinho com a gente sobre moradia com serviços, um novo modelo de negócios para o mercado imobiliário. Vou falar essa perfeição aqui de currículo também, né, dos nossos convidados. Então, o Pepe Monte é Head da House Vendas, é empreendedor executivo, advisor, top voice LinkedIn gestão de vendas. Já liderou mais de 600 profissionais de vendas, entre gerentes, coordenadores, executivos e CDRs, vendendo 1,5 bilhões em 2023. Amém. Nossa! Empreendeu pela primeira vez aos 21 anos de idade e tem mais de 12 anos de experiência em estruturas comerciais. Bem-vindo, P. Uma honra estar aqui com você. E Rogério Markevitz, arquiteto, que já atua em Brasília há mais de 35 anos, já entende de Brasília. Todo lugar que você vai em Brasília tem um empreendimento MKZ. Então, o Rogério é fundador da MKZ Arquitetura, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, diretor da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores e diretor técnico da ADMDF. Liderou o desenvolvimento, licenciamento e implementação de dezenas de empreendimentos imobiliários no Brasil, com destaque para o premiadíssimo Complexo Orion, o prédio comercial mais alto do país. Então, realmente, né, estamos aqui com dois convidados de peso. E para começar, eu vou dar a palavra para o Pepe, falar um pouquinho, né, Pepe, que você entrou na House agora, né, nesse ano, em março. Quero falar com você como é que está sendo essa experiência House, que para a gente de Brasília, a gente já conhece um pouquinho do negócio, mas, por favor, se você puder falar e dos desafios também. Tá Legal. bom? Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado, Brenda, Breno, prazer, Rogério. A minha história no mercado imobiliário, ela começa há muito tempo. Então, essa primeira empreitada em empreender aos 21 anos foi justamente no mercado imobiliário. Talvez o Rogério goste disso, mas eu tinha uma fábrica de maquete. E a gente produzia justamente para os estandes para iniciar ali a operação de vendas das incorporadoras, né? Depois disso, eu já tenho desde 2013 presença no mundo de startups. Comecei na EasyTaxi lá atrás, antes da chegada do Uber, inclusive no Brasil, e fui caminhando até chegar na Em-Casa. A Em-Casa foi a primeira operação de tech no Brasil de compra e venda de imóveis. Depois disso, operei um fundo de investimento na Loft, então a gente comprava apartamentos usados em estado de conservação lastimável e reformava esse imóvel e devolvia ele ao mercado com atualização de plantas, acabamentos, seguindo já o novo comportamento de moradia, né? Bom, tive um tempinho fora do mercado imobiliário até entrar na House, agora no início desse ano. A House era dividida em algumas unidades de negócio e eu entrei para estruturar uma unidade de vendas com foco no investidor, que busca justamente essas unidades compactas para rentabilidade associada aos serviços que a gente agrega nesses empreendimentos. Então, aproveitamento de áreas comuns, para que se agregue mercados autônomos, farmácias autônomas. A gente tem carros elétricos compartilhados em muitos empreendimentos. Então, a ideia é trazer esse novo comportamento de consumo, essas novas tendências para os empreendimentos de hoje. A gente diz que o trabalho ele é muito preparar o empreendimento para o que está por vir, do que se basear no que já se viveu. Né? Perfeito. Nossa, gostei. Assim, é excelente essa colocação. Na verdade, vocês estão... que o Ale, né, que é o CEO da House, ele fala que ele está fazendo uma tokenização da moradia, né? Então, a moradia, ela entra para facilitar o seu modelo de vida, para te dar tempo e isso retorna em qualidade. Exato. Né? Então, isso é bem bacana da House. Rogério, então, temos uma curiosidade, né? Sua filha mora no House em São Paulo. Primeiro, falar um pouquinho dessa união aí, House, que já tem na sua vida. E esse modelo, Rogério, de House, né, essa moradia compacta e essa moradia com serviço, no cenário atual de Brasília, com essas mudanças de legislação, onde você imagina que esse modelo possa se encaixar
aqui hoje? Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui aprendendo e contribuindo um pouquinho para esse bate-papo. E a minha experiência house é interessante, né? Porque é bem pessoal, familiar. A minha filha foi estudar em São Paulo e nada mais prático do que ter um prédio em frente à escola dela, com toda a infra, de um tamanho bom que ela dê conta de utilizar, de cuidar, né? E com todo o serviço. Então, aprendi bastante até na logística, funcionamento desse tipo de empreendimento, e já usei aqui um pouquinho em Brasília isso também. Então, assim, é interessante ver, é um modelo bem interessante, né, de negócio, de moradia, de viver, né, que a gente percebe que tem muito a ver com São Paulo, né, mas que a gente consegue traduzir isso no nosso dia a dia também, aqui de Brasília. E te respondendo um pouquinho, Breno, em relação às mudanças de legislação que estão ocorrendo aqui em Brasília. A gente tem a LUOS, que foi feita recentemente e atualizada, e agora o PPCUB. Né? A gente tem uma experiência de apartamentos pequenos, que eram as chamadas kitnets, né? Que pulverizou Brasília de todo lado, que na realidade é uma aberração, porque eram salas comerciais que se adaptavam para se viver. Né? E hoje em dia, até com a mudança de legislação, está possibilitando fazer moradias dignas, mesmo com espaços reduzidos, compactos, mas de uma maneira inteligente, uma maneira organizada, que a gente consiga, né, usufruir a infraestrutura da cidade para ter esse tipo de equipamento. Então, sim, a LUOS está possibilitando isso, o PPCUB também está possibilitando. A gente tem que ir pensando onde que pode. Se quiser, eu já posso falar também um pouquinho, mas a gente pode evoluir a conversa. Mas é um modelo muito interessante, principalmente esse house, que é adequar esse espaço, em geral, compacto, mas com uma série de serviços possibilitando, né, uma utilização mais adequada desse espaço. Perfeito, não, ótimo. E essa questão dos serviços é bem interessante. Quando a gente pensa em empreendimento, eu trabalho no mercado imobiliário, a gente pensa em empreendimento como se fosse aquela área comum, mas aquela área comum que ela vai estar lá inutilizada, ela não está rentabilizando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Pepe, como é que foi essa ideia, primeiro, da rentabilização que vocês trouxeram e essa parceria com as marcas. Como é que a gente também, assim, você já tem umas marcas parceiras, né? Como é que a gente conseguiria implantar esse modelo em qualquer empreendimento? Assim, hoje eu te dou um prédio, como é que a House entra? Perfeito. Hoje a gente participa muito ainda do período de projeto, né? Então, desde aproveitamento das áreas comuns, a gente ajuda ali com assessoria, criticando as plantas, enfim, para que elas estejam, de certa forma, replicando o que a gente já validou e já viu que dá certo. Falando primeiro sobre áreas comuns, talvez a maior dificuldade que a gente tenha hoje é de adaptar esse modelo para prédios já existentes. Quando a gente vai para um prédio já existente, pronto, enfim, geralmente ele fica ou na garagem ou na área comum, no mezanino, e ele fica pouco usual. Então, a arquitetura fala muito disso, né? Que você não pode só colocar beleza, você tem que deixar aquele espaço funcional. Então, a gente sempre pensa que o lobby de entrada, que na maior parte dos prédios no Brasil, em todas as cidades, é um espaço branco, com um espelhão entre os elevadores, alguns vasos de planta e às vezes um sofazinho ou não. Então, aquele espaço ele pode trazer para o morador uma experiência melhor, então, de um consumo rápido, às vezes, como a gente até comentou, né, um remédio, um item de higiene, alimentação, bebida. A gente já tem prédios com adegas, com chopeiras, com época de Páscoa. A gente teve ações de uma grande marca de chocolates que também colocou espaços nesses empreendimentos. Então, a gente busca trazer para aquela área comum, que é uma área de passagem, uma área de melhor aproveitamento também. E aí, sobre marcas, hoje são algumas centenas de marcas, desde o serviço físico, que é o que a gente, de fato, agrega ali no hall, até marcas de serviço digital, outras startups, enfim. Então, hoje você consegue ter serviços de reparo, serviços de saúde, beleza, bem-estar, pet com banho, tosa, passeio, enfim. Você consegue agregar muitos outros serviços que não estão
fisicamente presente naquele prédio, mas que a um toque no nosso aplicativo você consegue solicitar, né? Nossa, perfeito. Você falando aqui, como eu sou de Brasília, né? Assim, acho que a gente aqui de Brasília, a gente imagina muito esse modelo para o cenário Águas Claras e Vale Direto. Você já se imagina em Águas Claras com House, se imagina no Guará, algumas cidades satélites que já tem uma abertura um pouco maior para a legislação. Aí, eu queria saber, Rogério, é possível House no plano piloto, na área tombada? Como é que a gente faria isso? Poxa, aberto aqui. Tem como, sim, Tá. lógico. Mas só continuando esse tanto de serviço que eu achei interessante, tem alguns serviços até básicos que a gente aplica, mesmo não sendo um apartamento menor, compacto, nem nada, mas que a gente tem que adequar hoje em dia do nosso dia a dia, tipo entregas de delivery, de iFood, esse tipo de serviço tem que ser organizado dentro do próprio empreendimento. Isso. E a House, eu aprendi muito com eles nisso. A logística de entrega é sensacional. Sim. Então, isso em qualquer prédio cabe. Né? E voltando agora, no plano piloto. Desculpa, só antes de você entrar no plano piloto, que eu achei tão interessante a sua descrição, você esteve em empreendimentos da House em São Paulo, né? Então, o que seu olho clínico de arquiteto viu? Então você falou assim, olha, não, tem um espaço que eles usam bem para logística. Escreva pra gente, como que era isso? O que você viu? Poxa, eu gostei do jeito que eles estruturaram essa entrada. Não, sim, isso foi o meu choque inicial, então. Vamos lá, em São Paulo. A minha filha morando no House, deve ter uns 350 apartamentos, imagina 350 estudantes, no mínimo um por apartamento. Né? A quantidade de iFood que entra num local desse de entrega de Amazon, Mercado Livre. E hoje isso é um problema na cidade. As associações de bairro já reclamam do fluxo nas calçadas. Né? Então isso pela cidade tem, mas pensa em um único empreendimento. Então foi a primeira vez que eu vi isso, a gente está falando de 5 anos atrás, um volume tão grande. Né? Então assim, eu fiquei chocado e de ver o tanto que funcionava bem. Sim. Então, assim, eu aprendi muito nisso. Então, aqueles armários de iFood, como entrega, até onde chega um entregador para não subir no apartamento. Então, assim, é uma logística importantíssima isso para o funcionamento do empreendimento e para a segurança do empreendimento. Então, isso é muito interessante. Então, assim, o primeiro choque foi esse. 350, vou usar um termo aqui, tipo, adolescentes, né? Usando o termo de pai, mas morando sozinho e querendo a facilidade do dia a dia. E que esse tipo de moradia traz a facilidade. Mas decorrer de uma logística muito bem armada. Então, o hall de entrada com a portaria e essa entrega, eu achei sensacional. Aprendi muito, prós e contras, né? Lógico, a gente tem o olhar clínico e a gente vai aprendendo com esse tipo de utilização. Foi sensacional. E antes de entrar no plano diretor, só complementar um pouco o que a trouxe, que essa talvez seja agora a próxima etapa, que é não necessariamente associar os serviços às unidades compactas, mas entender que num prédio onde se tem família, se tem pet, se tem necessidade de consumo, nem sempre tem o serviço oferecido ali na região, né, nas proximidades. Mesmo tendo próximo, eu vou dar o meu exemplo. Na minha rua, eu chego bem tarde em casa todo santo dia. Não é uma reclamação, mas eu chego bem tarde em casa todo santo dia. E às vezes eu não quero desviar a minha rota para ir até o supermercado. Chegando no meu prédio, no hall do elevador, poder pegar alguma coisa que eu tenha ali, uma emergência, e subir, é muito mais cômodo. Então, adaptar também, vou dar um exemplo outro. A gente tem um condomínio que ele tem acho que 8 torres, e aí esses 300 imóveis, eles viram 4.000 imóveis. Na época de férias teve recreação para as crianças, teve monitoria. Então são serviços que valem para aquele ambiente, para aquele condomínio, né? Organização de campeonato de futebol entre os vizinhos. Então são coisas que a gente até pouco tempo atrás não pensaria. Mas entendendo que o serviço ele não cabe simplesmente para quem mora ali por uma noite ou por um final de semana, mas também para longas permanências em apartamentos para famílias também. Perfeito. Eu vou só fazer um comentário aqui também, antes de entrar O assunto é tão bom, passar o resto da noite aqui. Porque a gente via a House também muito com essa pegada para um tipo de público específico, às vezes jovem, com essa visão descolada,
Mas em conversa com a House, até pensando em negócios também, a House então se adapta ao modelo que o condomínio, que aquele projeto vai ter, né? Eu queria só fazer uma indagação, não sei se você já tem em mente, mas, por exemplo, uma habitação 60 a mais. Quais seriam esses serviços? Você já tem em mente assim, os serviços para esse tipo de público? Qual seria o desafio House para uma habitação com esse perfil? A gente já tem uma demanda de senior livings, né? Perfeito. Esse mercado, eu já trabalhei nele também, então no Brasil existe uma questão de regulatório, principalmente, e também uma questão cultural. Isso. Quando a gente pensa em senior living, a gente já pensa naquele parente que está acamado ou precisando de uma assistência médica, e na verdade não, assim, senior living nos Estados Unidos, a partir de 50, 55 anos, você já tem pessoas mudando o jeito de morar. A filha e agora o pai também vai. Exato. E essa é uma provocação importante, assim, Sim. porque a gente precisa pensar em todo, né? Isso. Quando a gente fala de público, nessas unidades compactas, principalmente, tem o público que é o morador, o público que é o hóspede, mas aquele apartamento, para ir ao mercado, tem um público que é investidor. Se ninguém comprar aquela unidade, reformar aquela unidade, mobiliar, equipar, decorar, não tem quem possa morar. Exato. Ou se hospedar. Então, a cadeia ela é maior, né? Vai desde o incorporador, que está fazendo a concepção de um projeto com esse fim, até o investidor que coloca essa unidade no mercado, já após a entrega das chaves, decorada, mobiliada. Perfeito. O morador que vai viver aquela experiência. Então, pensar simplesmente em quem está no dia a dia, no uso do apartamento, a gente acaba esquecendo de uma cadeia enorme que tem até aquele imóvel estar à disposição para operação. Perfeito. Então a House realmente para todos os públicos, né? Rogério, então agora de novo, vamos lá, voltar. Onde você vê hoje esse cenário House, fora, obviamente, cidades satélites, plano piloto, e aí depois eu vou te perguntar também sobre essa questão dos 60 a mais aqui, porque Brasília também está envelhecendo e a gente tem que falar sobre isso. O Brasil está envelhecendo. Exato. E esperamos que envelhecendo com qualidade, né? Que é o mais importante. Vamos lá, onde em Brasília colocar o House, né? Esse tipo, né, de empreendimento? Vamos falar imediatamente, né, quando a gente está falando em moradia, nas quadras residenciais. Né? Vamos lá, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Noroeste. Não pode. Não tem como. Não tem numa quadra residencial, se for na ponta do lápis fazendo conta, não tem. Por quê? Assim é simples. Tanto as normas anteriores ao PPCUB, como o próprio PPCUB, traz algumas regras, né, que tem que ter, né, que é uma cidade, inicialmente, que a gente gosta muito, que a gente respeita, tombada, né, então a gente tem um certo carinho até como atuar, e a legislação tem que atuar. Vamos ver, Asa Norte e Asa Sul, existe o famoso índice 11, no Noroeste, no Sudoeste tem o índice 10, e no Noroeste tem uma lei proibindo mesmo. Então, do que eu estou falando? Índice 11 ou índice 10. A gente pega o tamanho da projeção residencial, divide por 11, por exemplo, 1.000 metros quadrados, que é o tamanho de uma projeção básica, divide por 11, dá em torno de 90. 90 é o número máximo de unidades que eu posso ter naquela projeção. Então eu tenho um número máximo. Ok, posso fazer parte de sala? Posso, só que eu vou estar jogando área fora. Porque se eu pego o tamanho da projeção, divido por 90 apartamentos, vão dar apartamentos em torno de 70 a 75 metros. Já ficou inviável para apartamentos menores. Noroeste, é proibido apartamento de quarto e sala nas superquadras. Existe uma determinação. Então, em superquadra, como a gente concebe, né, apartamentos residenciais, não tem como fazer apartamentos compactos, tirando, lógico, as quadras 400. Eu não estou entrando especificamente nas quadras 400, estou colocando no geral. Então, mas, como a nossa legislação é mais ampla que isso, e o PPCUB vem dinamizar a cidade, estão surgindo outras oportunidades interessantes para esse tipo de moradia.
que não deixa de ser uma tendência que já tinha com as próprias kitnets, né, que era essa adaptação, né, de moradia, mas que agora legalmente se pode fazer apartamentos. A gente está falando do setor de grandes áreas, CEP. Então, assim, existem outras áreas na cidade muito interessantes falando em residencial. Não estou nem falando em hoteleiro, prestação de serviço. Em residencial tem oportunidade, sim. Então, assim, e a cidade é carente. A gente sabe que ela é muito carente de apartamentos compactos de qualidade. Né? Porque como antes eram feitas apenas adaptações, hoje em dia, com qualidade, a gente vai conseguir oferecer para o público, né, um apartamento muito melhor. Então, assim, prepare-se para os próximos anos, o mercado imobiliário vai se atentar a esse público, para essas novas moradias, né, com qualidade. Então, é o grande legado desse novo PP Cube é propiciar isso, né, para o mercado. Deixa eu pegar esse gancho que você levantou, Rogério, que você fez foi uma discussão bem clara de, poxa, onde a gente conseguiria ter esses mais compactos, restrições que a gente tem. E aí eu queria levantar uma bola para o PP. A gente tá pensando sempre em compactos, né? Mas o modelo que vocês trabalham, ele funciona em outros âmbitos? Tipo, vocês conseguem imaginar um modelo como House para, sei lá, um prédio com apartamentos de 60, 100 metros quadrados? Fala um pouquinho pra gente quem é o público, se esse público tem um perfil específico, se ele é um perfil amplo, se vocês veem isso virar talvez uma coisa bem mais generalizada, como que é o perfil do apartamento, digamos, dos clientes que vocês têm agora, do ponto de vista dos moradores, e como que você vê esse perfil mudando no futuro próximo? Legal. Eu vou tentar responder de uma forma ampla, até porque hoje, por a nossa atuação ser nacional, são 180 cidades, esse produto ele também se adapta de região para região. O público muda de região para região. Nossa, vai ter uma pergunta em sequência de como o público muda de região para região, eu vou guardar aqui, mas porque já tem uma pergunta grande, né? Mas vou dar um exemplo. Em São Paulo, hoje cabem unidades de 17 metros quadrados, lançadas agora recentemente. Tivemos já unidades lançadas há talvez uns 8 anos em Higienópolis, que é uma região nobre da cidade, geralmente de apartamentos de 300 metros quadrados, unidades de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, 14 metros quadrados. É quase que um jogo, é quase um trailer, né? Mas enfim, quando a gente vai para Campinas, por exemplo, que é uma cidade muito próxima de São Paulo, são, se eu não me engano, 90 quilômetros, enfim, é super próximo, deveria ter mais ou menos um padrão parecido, porém, lá, um estúdio, ele começa próximo dos 40 metros quadrados. Porque é um outro modelo de viver. O mais importante é entender que a grande maioria hoje dos compradores desses imóveis, eles não são compradores que compram aquele imóvel para fazerem a primeira moradia. Eles, ao invés de comprarem o primeiro imóvel para moradia, eles mantêm a moradia em aluguel e fazem um primeiro investimento imobiliário visando constituição patrimonial, diversificação de carteira, renda passiva. Então, quando a gente fala sobre o produto, é muito errado começar pelo produto e não pela região ou pelo público. Eu diria que, para que esse modelo dê certo em qualquer lugar, o que a gente precisa é que a conta feche. Quanto eu estou pagando por esse imóvel, quanto ele vai me dar de retorno. Se eu estou comprando alavancado, recorrendo à instituição financeira, crédito imobiliário, quanto eu estou pagando nesse imóvel, quanto eu vou ter de valor de parcela, por quanto eu vou alugar, seja pela diária, seja pela semana, seja por 30 meses. Então, eu diria que a resposta ela vai menos em relação à tipologia ou metragem da unidade, mas sim em relação a se é ou não um bom investimento, pensando que esses imóveis dificilmente, e hoje o perfil de comprador no cenário brasileiro, ele está muito voltado para investimento. Perfeito.
Isso que você falou da rentabilidade, a House também ela te dá essa possibilidade de você ver qual é a sua rentabilidade, né? Vocês têm uma carteira de rentabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. E puxando o gancho para outro serviço da House, que além disso, vocês ainda têm um House Decor, que é a customização dessa unidade. Então, assim, é realmente a entrega completa do serviço. Se eu quiser mudar hoje para um House, é só chegar lá e já está tudo pronto, né? Perfeito. Desculpa, a primeira pergunta foi? Sobre a carteira de rentabilidade. Legal, isso. Bom, em relação à rentabilidade, o que um investidor busca, principalmente entendendo que ele pode comprar um imóvel a muitos quilômetros de onde ele vive, hoje existe um grande número de brasileiros que moram no exterior, que já estão se beneficiando de alavancagem cambial para comprar um imóvel barato no Brasil também. Você precisa transformar aquele ativo, que é um ativo imobiliário, em um ativo financeiro. Como que eu faço isso? Entregando para esse investidor toda a parte de operação como serviço. Então, ele não pode ficar preocupado em que horas vai entrar um hóspede, que horas vai sair, quem que vai limpar, queimou uma lâmpada, queimou um chuveiro, o ar não está gelando. Todos esses serviços de limpeza, manutenção, check-in, check-out, recepção e tudo mais, eles precisam ser fornecidos por alguma empresa. E isso eu posso validar, ótimo, porque né? eu usei muito, né? O ar-condicionado não está gelando, né? Entupiu o vaso, tá? Usei bastante e bem atendido. Então, para que esse ativo imobiliário vire um ativo financeiro, você precisa também entregar um demonstrativo financeiro. E aí, em cima disso, a gente tem como se fosse uma lâmina de um fundo de investimento, em que a gente traz toda a rentabilidade histórica daquele imóvel, desde o momento da operação, com o que você teve de receita, quais foram as despesas, quanto tem de líquido, taxa de serviço, e aí o repasse é feito para esse investidor já líquido do serviço e dos outros, enfim, do próprio serviço e dos outros custos de operação, né? Perfeito. E o House Decor, como é que é também essa outra? A gente pode chamar de um negócio paralelo, ou também ele está dentro da House e é focado apenas para empreendimentos House? Ou eu posso contratar com vocês só o House Decor? Então, ele está 100% integrado, é um produto dentro do nosso negócio. Você pode contratar um House Decor para qualquer empreendimento que seja mercado primário. Ele está sendo entregue pelo incorporador e aí a gente entra com a intervenção. Porque o Rogério vai assinar aqui que você nunca sabe o que tem dentro da parede ou embaixo do piso, né? Então, fazer uma reforma... Cada surpresa. Exatamente. Não, mas o projeto da MKZ a gente sabe. Então, em cima disso, unidades que são entregues geralmente no contrapiso pelo incorporador, geralmente com metais e louças só, a gente entra com a iluminação, toda a parte de revestimento, blindex, bancadas e afins, marcenaria, né? Marcenaria tanto no quarto como banheiro e cozinha. Então, o que a gente faz já existe muita expertise em cima de o melhor aproveitamento do espaço, desde os 10 metros quadrados até quantos metros quadrados forem. E esse projeto ele está voltado para 2 pontos principais. A usabilidade de quem estiver se hospedando ou morando naquela unidade e também na agilidade da operação. Limpeza, manutenção, se quebra uma porta de um armário, ela precisa ser rapidamente substituída. Interessante disso, só para contextualizar, até uma característica de São Paulo em relação ao nosso mercado, que lá os imóveis novos são entregues sem acabamento. Não entrega piso, não entrega uma série de acabamentos. Não entrega iluminação. Exato. Então, assim, diferente da nossa realidade. Então, eu acho que a House entra nesse ponto também, padronizando os acabamentos, que é interessante, das unidades, né? De quem vai colocar, além de entrar com mobiliário especificamente, marcenaria, mas entra com acabamento. Então, isso é muito interessante também, dar essa padronizada pensando na utilização, manutenção, né, na facilidade do uso. Né? Então, só para amarrar o porquê, né, que tem esse House Decor.
Não, é isso. Reduzindo, A unidade né? ela é entregue reformada, Sim. mobiliada, Pronta, equipada e com um enxoval. Então, desde talher na Aham. gaveta, panela no armário, roupa de cama. E com o ursinho da House na cama, porque eu já entrei também numa que tinha até o ursinho lá E a na almofada cama, a rosa. almofada rosa. Aliás, vale comentar que o copo rosa é da marca, né? Exatamente, exatamente. Não está aqui pra frente. Deixa eu aproveitar esse ponto que vocês mencionaram. Há um tempo atrás, o Rogério comentou que, poxa, o Brasília teve alguns apartamentos compactos no passado, mas que eram salas comerciais foram adaptadas, não foi pensado para aquilo. E eu imagino que assim, realmente é muito mais fácil você fazer essa, digamos, esse planejamento, essa construção de imóveis mais compactos ou algo, um uso mais inteligente. Você começa a construção ou recebe sem acabamento desde o início. Mas eu imagino que aqui em Brasília a gente vai ter várias construções já feitas, de talvez algumas de décadas atrás, que agora com PP Cube, LOS, talvez eles tenham potencial de novos usos. E aí o que eu fico pensando é, o que deu errado naquelas adaptações do passado? É uma coisa que a gente poderia superar? Os imóveis atuais, a gente consegue reutilizá-los com arquitetura inteligente, com desenho, para que a gente consiga aproveitar o que está construído, mas botando um uso mais inteligente? Ou não, ou a gente tem que botar para baixo e construir do zero para funcionar. E aí, na sequência, Rogério, eu queria perguntar para eles se vocês já tiveram uma experiência dessa, de ter que pegar uma coisa tombada ou então que você não podia derrubar e... O que dá para fazer nisso? É um assunto que vai entrar, a realidade vai entrar uma polêmica. Então, Tem que gravar um episódio à parte. Exatamente, Exato. para outro A parte interessante é que assim, esse histórico da cidade com as kitnets, né, que via a necessidade, assim, o mercado queria apartamentos compactos e não tinha. Então, realmente se faziam salas comerciais ou se adaptavam salas comerciais para moradia. Até o PPCub veio corrigir algumas coisas. Exemplo, até comércio local da Asa Norte, que na parte de cima são salas comerciais e que a gente sabe que 99% é moradia hoje em dia. Então, com o PPCub pode-se oficializar isso. Né? Pode-se fazer as reformas, pode-se adequar e até as poucas que ainda restam pode-se fazer corretamente. Né? Entre outras, né? Assim, que a gente viu vários setores de grandes áreas, então, também adaptados. Né? Infelizmente, né? A gente viu essa realidade pela cidade. E tem, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito boa que está sendo discutida, está à mesa isso, que a gente vê muito no nosso setor comercial, né? Uma área central, privilegiada, e que tem momentos interessantes, que tem gente e tem horas do dia que não tem ninguém. Né? Porque a gente precisa de um uso misto ali, seria muito interessante para a cidade. Né? Só que pela nossa setorização não pode moradia, por exemplo, no setor comercial. É uma questão que vai estar evoluindo, eu acho que está em discussão, vale a pena pôr à mesa, mas é uma oportunidade ótima de revitalizar a cidade. Né? Eu acho que com o cuidado de não expulsar moradores, não elitizar, né, que não é essa a intenção, mas se apropriar corretamente da cidade. Então, assim, tem várias oportunidades que estão surgindo e o principal é fazer correto. Né? Tendo a legislação correta, a gente pensando para frente, né? Exatamente. Então, porque senão é fazer legislação a cada mudança de comportamento. Exato, porque a cidade, né, a própria arquitetura da cidade, ela é reflexo da legislação, queira ou não. E não só da urbanística, muitas vezes da financeira, tributária, no seu termo exato aí. Até dando alguns casos históricos, né? Amsterdã mesmo, no século XVII, o imposto de cada casa era pelo tamanho da fachada da casa. Por isso que aquele monte de casinha estreitinha, eles faziam de propósito para pagar menos imposto. Na Inglaterra, no século XVIII, era pela quantidade de janelas. Então, assim, tampava-se muitas janelas, assim, deixava de iluminar muitos ambientes para se economizar. Então, assim, a arquitetura é reflexo disso, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande de acompanhar a evolução da legislação, porque acaba que a arquitetura e o urbanismo vai seguir
nesse reboque. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Tem um ponto sobre como, o que você estava mencionando sobre como a legislação restringe, como no caso do setor comercial sul. Eu lembro daquela frase famosa da Jane Jacobs, que nenhuma força policial no mundo consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que deixa as pessoas seguras são olhos na rua, gente usando. E aí sempre que vem alguém de fora de Brasília, eu vou fazer o tour, andar pela cidade, eu digo, olha, eu me sinto seguro andando na cidade, 3 da manhã, em qualquer lugar da cidade. Menos no setor comercial sul, que é do lado da escola dos ministérios, do lado do poder, mas depois das 8 da noite eu não ando ali. Infelizmente, Exato. né? E a gente tem que lembrar que, assim, essa questão da elitização, a gente vai gerar um tipo de negócio que vai gerar emprego e vai gerar renda. Então, assim, a gente também está fazendo a roda girar, né? A gente pode ser que realmente, pela localização, essa moradia vai atingir um público. Mas a partir do momento que atinge um público, também vai atingir outros públicos que vão estar empregados com esse tipo de serviço. Né? Então, assim, a cidade ela vai estar viva e ela vai melhorar na economia como um todo. Ela é dinâmica e ela tem que ir evoluindo também. E é aquilo, é a ocupação dos espaços, né? Você ocupando, você traz mobilidade, você traz consumo, você traz serviço, você aumenta a diversidade ali de... É isso, assim, o centro do Rio passa por isso, né? E durante a semana é pungente, é um fervo. Chega no final de semana, parece cenário de filme, assim, parece uma montagem, porque você não vê ninguém. Então é complicado. Em relação a isso, em São Paulo teve um movimento muito grande de plano diretor agora, e legislação e tudo mais, que permitiu muito retrofit. O centro do Rio está revivendo, inclusive por um programa municipal, por retrofit. Então, você transformar, adaptar, né, atualizar os espaços, faz com que a cidade só ganhe em cima disso. Você ganha, muitas das cidades, inclusive turismo e tudo mais, né? Você traz receita para a região. E em relação às unidades especificamente, salas comerciais que viram residenciais e tudo mais, o que eu vejo acontecer muito, eu fiz até um investimento no Rio recentemente nesse modelo. Um apartamento totalmente desatualizado em relação à planta. Então eram, se eu não me engano, 28 metros quadrados, com uma cozinha separada da sala, com o banheiro e o quarto separados. No final das contas, você tem 4 espaços que são totalmente desconfortáveis, que você não consegue se movimentar direito, morando sozinho, imagina um casal, enfim. E aí a gente transforma aquele espaço. Derruba as paredes que podem, transforma ali a planta para colocar a cozinha, onde você tem uma melhor integração com a área de refeição, deixando uma área de estar mais separada. Então, a atualização da planta também é uma tendência e uma realidade hoje muito forte. E no nosso caso, eu acho até mais forte que se a gente for ver os nossos prédios residenciais, dificilmente a gente vai derrubar um prédio de 6 andares para construir outro de 6 andares. Exato. Não tem como. Diferente de uma cidade como São Paulo, derruba algumas casas e faz um arranha-céu. Então, financeiramente é viável. Eu estou falando só financeiramente. Não é, pelo amor de Deus, quer derrubar prédio nenhum aqui em Brasília, não, né? É só assim, fazendo a conta financeira. Derrubar um prédio de 3 andares para fazer de 3 andares é muito difícil, a não ser que seja o caso, não tenha subsolo, tem outras coisas. Mas, então, assim, é um mercado muito grande para retrofit. Então, por que não fazer e fazer correto? Exato. E você aumenta em alguns múltiplos a liquidez daquele imóvel. Ele vende mais rápido por um preço mais atrativo para quem está fazendo esse investimento, esse retrofit, essa reforma. Né? Exatamente. E você vai viabilizando a cidade, ocupando a cidade, porque assim, a cidade ela vai ser ocupada de qualquer maneira. Então, que seja organizado, de uma maneira organizada. Então, o retrofit tem que ser estimulado, sim, né? Com cuidado, com preocupação com o tombamento. Eu sempre gosto de deixar claro isso, né? Mas é uma oportunidade muito boa. Independente se apartamentos compactos ou maiores, é uma oportunidade sensacional. E é bom para a cidade. Isso, eu ia até, assim, uma dúvida que me gerou, vou jogar uma dúvida, você me fala se poderia ser feito. A gente tem no setor hoteleiro hoje alguns imóveis abandonados de hotéis, né? Que poderia, eu pensei aqui, será que o negócio house
no prédio hoteleiro seria possível, Rogério? Assim, hoje, pela legislação, a gente conseguiria fazer alguma coisa nesse O sentido? PPCub tem o que 900 páginas. A gente Deixa eu pegar lá, espera que o Rogério faça de cor cada uma delas. Não, assim, é possível, principalmente falando em setor hoteleiro, quando a gente explora a parte de prestação de serviço. Exato. Né, que no caso é prestação de serviço de alojamento, né, de hotelaria. No caso. Então, assim, é viável sim. Assim, eu acho esse modelo ele cabe muito mais, muito mais não, ele cabe tanto no modelo residencial puro, com algum serviço, com algum atendimento, como no residencial com serviço, literalmente, né? Eu acho perfeito. Então, ó, já temos alguns hotéis aí que já poderia ter um house com projeto de retrofit de BKG. Eu acho interessante você tocar esse ponto, Brenda, que agora há pouco a Pepe estava comentando sobre o projeto no Rio River Centro, né? A gente chamou o Washington Fajardo, que foi o idealizador do projeto, né, para vir para aqui em Brasília. Ele fez uma palestra, deu uma aula no curso um tempo atrás. E ele teve várias sacadas muito bacanas, né? Ele morou um tempo no centro, ele saía com a equipe dele vendo, olha, essa calçada aqui tem uma elevação da árvore, vamos consertar isso, essa banca está na frente do lugar da rampinha para a deficiente. E aí uma coisa que eu achei uma sacada genial dele foi, os locais, ele mapeou o centro do Rio de Janeiro e viu quais são os imóveis que tem um único dono. Porque aquela questão, tem uma dificuldade financeira de você fazer um retrofit? Tem talvez uma dificuldade que, dependendo do caso, é ainda maior, que é a dificuldade organizacional de, se você tem um prédio que tem 50 donos de 50 salas diferentes, convencer cada um deles é um inferno. Mas, e aí eu acho que já teve sacada. Sabe onde a gente vai começar os retrofits e botar residencial no centro do Rio? A gente vai ver os prédios que tem um único dono. E aí a gente vai lá convence um único dono e consegue fazer essa adaptação. E aí, eu estava pensando, você estava sempre falando, poxa, vocês vendem as unidades para o investidor, pareceu ter uma pegada bem pessoa física, assim, mas vocês têm também um cliente, digamos, mais institucional, digamos, você pegar o prédio do hotel, algo desse que está lá e você pode, vamos botar esse aqui, construir inteiro para um único investidor. Vocês têm algum formato desse? Então, a gente tem hoje alguns prédios lá em São Paulo que são de um único fundo, na verdade, e aí entra como único dono. Isso acontece, a gente tem um caso inclusive em Goiânia, de um permutante que tem metade do prédio, e aí com metade do prédio você tem uma dificuldade menor de negociação. Sim. E esse problema não se dá só por unidades, né? Porque dependendo, aqui em Brasília, a verticalização também é mais antiga, pelo que eu estou entendendo, né? Se eu estiver falando besteira também, eu entendi errado. Mas o que acontece é que muitas vezes aquele imóvel ele já foi herança e tudo mais, e aí em uma única unidade você já tem muitos proprietários, né? Então também é uma dificuldade. E aí entra em questão de débitos tributários, em regularização de matrícula, então... Espólio. Mercado imobiliário, assim, ele é uma teia que não acaba de ser tecida nunca. Eu lembro de ter lido um livro sobre negociação no setor imobiliário, que é basicamente... As pessoas pensam que é uma grande estratégia e o que esse negociador comentava é paciência para resolver problemas. Exato. Você começa, surge uma coisa, aí você tem que ter a criatividade, fortitude, seguir em frente. Exato. Eu tive um caso, isso em 2019 talvez, a gente tinha um escritório em Ipanema, lá no Rio, que tinham 3 réguas, cada uma com mais ou menos 12 posições. Era um escritório pequeno. E aí a gente foi fazer uma escritura de um imóvel que estava sendo vendido com 18 proprietários. Nossa! E foi muito engraçado, porque desses 18 proprietários, já era herança e tudo mais, e divisão, as pessoas se conheceram no dia. Então, você é filho de não sei quem E aí, esse escritório teve que ser esvaziado para que coubesse todo mundo, porque não tinha sala de reunião para receber 18 vendedores, 3 compradores, porque era um casal e filho, mais quem estava negociando, mais cartório. Então, é bem complexo. Mercado imobiliário, dependendo do que você está fazendo,
moradia muito tem isso, né? Porque eu me apaixonei por esse imóvel. Então eu preciso muitas vezes ter paciência para que aquela documentação esteja pronta para ser transferida, ou que o proprietário esteja pronto para sair daquele imóvel, desocupar aquele imóvel. Envolve muita paciência. Não, falando aqui, agora você falou do mercado imobiliário, a gente falar um pouquinho das tendências, né? Hoje a gente tem o bem-estar e a sustentabilidade está muito em voga, então a gente quer chegar em casa se sentir à vontade, chegar no banheiro, ter aquele momento de relaxamento. Para as moradias compactas e para o cenário da house, hoje essas áreas molhadas também, essa questão do bem-estar, como vocês estão trabalhando em relação ao produto e desafios? Porque hoje não é só chegar em casa e sair, né? As pessoas estão tendo uma tendência hoje de chegar e falar, esse é meu lar, eu quero me sentir à vontade. Então, quais são esses desafios, esses novos produtos que vocês estão idealizando com esse cenário desse wellness que agora todo mundo está falando, né? Sim. A forma como você se relaciona com a moradia, ela muda. Numa unidade de 20 e poucos metros quadrados, você não tem como colocar tudo dentro do espaço privativo. Então, acaba que áreas de uso comum acabam tendo um uso, de certa forma, privativo, com reservas, muitas vezes pelo aplicativo, com antecedência. Então, vou dar exemplos práticos. Antigamente, os prédios tinham piscina, adulto e infantil, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas e uma churrasqueira. Hoje em dia eles têm coworking, salão de beleza, sala de massagem. Exato. Então, muitos prédios hoje já vêm com estúdio de gravação de podcast, estúdio fotográfico, estúdio de make, maquiagem. Legal. Então, Pet. Espaço pet, exato. Espaço pet. Então, esses serviços que antes só eram possíveis ou fora de casa ou em apartamentos com uma metragem muito maior, hoje eles estão disponíveis por reserva na maior parte do aplicativo do condomínio. Perfeito. Então, essas áreas comuns acabam sendo também desenhadas pensando nisso. Perfeito. Rogério, vou até puxar esse gancho. Então, esse briefing todo que ele passou, por exemplo, de um empreendimento, qual é o cenário do brasiliense nesse sentido? Como é que você vê o brasiliense? Ele estaria, no geral, disposto a investir no house? Você acha que tem um mercado para house? A gente já falou um pouquinho. E quais seriam essas áreas comuns que são essenciais para o brasiliense nesse sentido? Como é que você vê isso? Essa eu acho que foi fácil, porque eu já tive a resposta toda antes aqui. Mas, assim, como eu falei, o mercado aqui ele é muito forte em relação a apartamentos compactos. É muito forte, sempre historicamente, né? E, pelo visto, eles já estão por aí, né? Exato, eles existem, né? Só que, como foram adaptados, eles não têm esse serviço, não têm essas facilidades, não têm esse conforto. Então, realmente, o que a gente vê que tem um mercado muito bom, mas que tem que agregar esse tipo de serviço. Desde o que a gente falou da logística de entrega, de um iFood, de uma Amazon, esse tipo de dia a dia, até realmente ao conforto, né, de um espaço de um coworking, de um espaço pet, de um espaço dentro das unidades, dentro do empreendimento, né, lógico, mas dando apoio para as unidades. Então tem espaço sim, tanto nas compactas quanto nos apartamentos maiores também. E tem serviços que cabem independente, não posso dizer independente, mas na maioria dos prédios. Por exemplo, carro elétrico não é mais uma tendência, é uma realidade. Perfeito. Bicicletas elétricas e tudo mais. Então, compartilhamento de bicicleta é possível se implementar em um prédio que talvez não tenha uma área comum tão grande. Você consegue em uma vaga colocar, sei lá, 6, 8 bicicletas. Que podem ser compartilhadas, carregamento para carro elétrico. Então, é uma preparação que não depende de tanta intervenção estrutural e tudo mais, que você pode agregar. Perfeito. Então, tem algumas tendências, como você trouxe, que são mais fáceis de serem adaptadas, independente se o prédio é mais novo, é mais antigo, ou tem esse espaço para todos esses equipamentos, né?
também gera, desculpa só, gera também esse senso de comunidade, né? Quando você também está compartilhando uma área comum com o seu vizinho. Eu acho que o brasiliense, ele às vezes não quer falar muito com o vizinho dele, né? Assim, eu falo que eu sou paraense, e aí meu vizinho corria para jogar o lixo lá fora, não queria nem olhar, assim, fechava a porta. Mas até pensando nisso, nas novas legislações, né, tipo a LUOS, tudo, tem várias áreas da cidade que estão incentivando a não vaga de garagem, né? Então, assim, isso viabiliza compartilhamento de veículo, de bicicleta, uma série de serviços. Os jovens não querem mais carro também, né? Exatamente. E olha que eu não vou falar de carro elétrico, né? Então a gente passa o resto da noite falando de carro elétrico. Mas, assim, o jovem realmente, ele está preocupado, né, em morar bem, mas realmente em ter o carro, ter o transporte próprio, não. Ele quer se locomover, né? E como facilitar isso, aí cabe a nós, né? No próprio empreendimento, nos aplicativos, tudo. Sim. Mas realmente é uma realidade que a legislação está trazendo também, e o PPCub também. Sim. Né? E isso de ter até menos vagas de garagem para incentivar outros meios, né, de transporte, outros modais de transporte. Isso tem a ver com sustentabilidade, com ESG, né? Então, assim, a gente já entra também para um outro episódio, se a gente for falar. Né? Deixa eu aproveitar um pouco esse ponto, fazendo uma pergunta que é um pouquinho o reverso da Brenda, que a Brenda perguntou, quais são tendências, como que a gente pode usar melhor as áreas comuns? O pessoal do caos planejado gosta de mencionar aquelas regras um pouco arcaicas que obrigavam você a fazer algumas áreas em espaço como recreação, vagas de garagem, ter um jardim. Alguém me mostrou que em Brasília, talvez tenha sido o João Ascioli, uma planta antiga em que era obrigatório, o apartamento tinha que ter o quarto da empregada, que tinha esse nome. Sim. E aí, como que você vê a legislação atual, ou outras normas sublegais, evoluindo nisso? Ainda tem? Que travas estão sendo liberadas? Que travas ainda tem? Onde você vê essas dificuldades? Perfeito. De novo, tanto que a legislação impacta na própria arquitetura, né? Só no nosso código de 2018, né, esse último que está em vigor hoje em dia, que a gente conseguiu tirar algumas obrigatoriedades realmente. Quem sabe vem da nossa época de corte, né? Lá na corte, né? Senhor e senzala, né? Alguma coisa assim. Porque até então, vamos ver, apartamento de 3 quartos, era obrigatório porta de serviço e porta social no apartamento. Tinha que ter duas entradas no apartamento. Entrada social e entrada de serviço. Era obrigatório. Era obrigatório banheiro de empregada. Então tinha uma série de normas até 2018. A gente está falando isso há pouco tempo. Né? Então isso acarreta numa série de projetos de arquitetura defasados. E quantas portas de serviço hoje sendo fechadas para colocar uma geladeira maior, por exemplo? Até faz muito mais sentido. Exatamente. Quando eu mudei para Brasília com a família, isso tem uns 25 anos atrás, eu entrei no meu apartamento de 4 quartos, tinha 2 portas, né? Uma do lado da entrada social e entrada de serviço. Eu entrei com a minha geladeira, coloquei em frente à minha porta da entrada de serviço. E quando eu fui mudar, eu não sabia onde que estava a chave. Eu passei 5 anos morando, só usando a porta de entrada, porque em função de uma legislação antiquada, e aproveitando mal o meu apartamento. Né? Então, assim, você tocou no ponto crucial. Nós temos ainda normas antiquadas que tem que ir evoluindo. Né? Então, assim, quanto menos amarrações, melhor, não tem a menor Mas dúvida. Tem umas que são muito necessárias, né? Acessibilidade, reaproveitamento de águas de chuva. Então, não sei aqui, mas em São Paulo está muito em voga também fachada ativa, porque senão você cria ruas inteiras que acabam sendo totalmente inseguras, porque ninguém circula a pé. Então você acaba ocupando ali também com uma cafeteria, com um pet shop, com uma farmácia. Então, e toda a norma que está pensando na qualidade e na segurança, realmente tem que ter e tem que ser incentivada. Desde das novas técnicas, né, de altura de guarda-corpo, de acessibilidade, de incêndio, que a gente tem que seguir mesmo, que tem que ter, até esse de qualidade urbana. Realmente, fachada ativa é uma, né, que a gente tem que estimular, mas tem que evoluir também. A nossa aqui tem que evoluir. Não está ainda redondinha, não. Uma coisa que eu admiro muito, e aí falando já direto na arquitetura, é quando ela consegue influenciar diretamente na relação das pessoas com a região ali. Vou dar exemplos. Em Florianópolis agora está sendo construído um empreendimento que ele é de frente para o hospital universitário.
e de frente para a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Num bairro que até pouco tempo atrás ele era meio que cidade universitária, está distante e tudo mais. E esse empreendimento, ele traz para as áreas comuns uma praça. Porque a área comum, tanto o térreo como também o mezanino, são de livre acesso ao público. Bacana. Então ele traz o estudante, os profissionais que estão na universidade, que estão no hospital universitário e tudo mais, para almoçarem naquela região, naquele empreendimento, para fazerem compras ali no mercado, hipermercado e tudo mais. Então isso é muito legal. A gente tem outro empreendimento que foi lançado recentemente no 4º Distrito de Porto Alegre, que ele fez um bulevar. O 4º Distrito, até pouco tempo atrás, era simplesmente industrial. Então, eram galpões, eram indústrias, enfim. E entra um prédio residencial e é de frente para o Guaíba. Então, é o litoral de Porto Alegre. E ele entra com um bulevar, um mural de grafite do Cobra, trazendo restaurantes para a região. Transformou aquela região em um polo gastronômico. Exato. Então, a arquitetura tem esse poder de também transformar ali, né? E o mercado evoluiu, né? Exato. Porque assim, a gente sabe que assim, os prédios vão ser feitos de qualquer maneira, né? Por que não fazer com qualidade? Exato. Então, assim, o próprio incorporador, né, já tem essa noção hoje em dia, os arquitetos estão até impondo mais, né, essa ideia de fazer com qualidade, não só empreendimento isolado, mas realmente um empreendimento relacionando com a cidade. Exato. Isso é fundamental. Isso me lembrou, e eu acho que até para a gente finalizar, o Jaime Lerner, né, que ele falava muito de acupuntura urbana. Então você vai fazer um ponto ali que ele vai enraizar para a melhoria total do entorno. Então eu acho que é isso que a House está fazendo, e o Rogério também com os projetos dele aqui em Brasília está fazendo. E você falou da legislação, você teve uma influência muito forte na melhoria também do COI, né, aqui no DF. Então, acho que você foi do conselho, né, ainda é o conselheiro junto ao CAL, mas assim, eu acho que você... Obrigada, Rogério, também por fazer parte aí desse movimento de melhoria. Faz parte, a gente contribui com a cidade também, né? Exato. Então, assim, a gente dedica uma grande parte do tempo em contribuir com o governo em relação às novas normas e legislações, contribuir com o nosso olhar, né? Que aponta quem está fazendo nos prédios e está entregando para a população. Então, é legal ter essa participação. Eu agradeço o apoio de vocês. Né? Não, obrigada. A conversa foi excelente. Eu já aprendi muito aqui. Vou agradecer o Breno, também meu parceiro aí na Dome. Agradecer mais uma vez o Espaço Cast aqui, né, que a gente está fazendo. Inclusive, isso aqui, vocês não estão vendo a paisagem que a gente está vendo, mas a gente está no Estádio Nacional. Estamos então, no Mané Garrincha. No Mané Garrincha, então, enfim. E eu quero convidar todo mundo também amanhã para o evento da House. Quer falar um pouquinho do evento que vai acontecer amanhã, exclusivo para incorporadores? Já é a 3ª edição do House Day. É a 4ª edição do House Day. Perfeito. A primeira fora de São Paulo. É um evento que é pensado para o mercado de incorporação, com bastante conteúdo. Então a gente traz nomes do mercado que possam agregar muito naquela linha de educação corporativa também e replicar conhecimento para o mercado de incorporação. Hoje na House a gente tem todas essas cidades sendo atendidas, geralmente pequenos e médios incorporadores. Então é uma forma de devolver um pouco também o que a gente vem gerando de conhecimento. Né? Perfeito, gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.